paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bacaninha em nome de Jesus. Existem muitos mitos e falácias aí sobre a nossa querida teologia, né? Inclusive, eu creio que é coisa do cão para você não se aprofundar em Deus. Faz sentido. E é bem possível aí que a vida toda você tenha acreditado nessas falácias, nesses mitos. E hoje, então, nós vamos fazer cair por terra essa obra do inimigo. Amém, igreja? Vou subir um amém da glória. Aleluia. Vamos esclarecer, vamos desmentir, trazer luz ao seu entendimento sobre a teologia. Vamos ao vídeo. Então, gente, eu trouxe aqui as mentiras que eu mais escuto, né? Assim, que eu mais já escutei, assim, na vida a respeito desse assunto. Então, assim, eu vou citar aqui no vídeo umas 4, 5, e daí a gente vai esclarecendo. Caso você tenha escutado algo a mais, assim, que eu não falei aqui no vídeo, você já deixa aí nos comentários, tá bom? Já escreve aqui aquela que você ouviu, que você escutou, que eu não citei aqui, mas que eu posso pegar o que você falou e citar em outro vídeo e a gente esclarecer, entendeu? É isso. Então, vamos lá. Eu trouxe 5 falácias, 5 mitos e eu dividi elas em tópicos pra gente ir falando de uma a uma. Vamos lá. Então, a primeira falácia, o primeiro mito que a gente vai esclarecer é teologia é só pastor quem faz, que pode fazer ou que deve fazer. Teologia é só para quem tem chamado pastoral. Então, gente, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Primeiro que a teologia é uma ferramenta que tenta aí fazer um estudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre as obras de Deus, sobre tudo que fala a respeito de Deus. Então, se a teologia é para me ajudar no conhecimento de Deus, se a teologia, ela também me auxilia, me dá um apoio ali para eu fazer meus estudos bíblicos. Então, logicamente, obviamente, não é só pastor que poderá ter esse privilégio, não é mesmo? Mas sim, para todo crente que tem vergonha na cara. Brincadeira, né não? E para todo crente que cumpre aquela ordenançazinha básica bíblica que diz pra gente conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Amém? E outra coisa, a gente vai ver aqui nessa playlist sobre teologia, inclusive se você não viu o primeiro vídeo, vai estar aqui passando no card, veja, no qual eu estou explicando a respeito disso. A gente vai ver que a teologia, ela possui várias áreas dentro dela, né? E uma dessas áreas teológicas é a teologia pastoral. Esse sim é o ramo da teologia específico para quem tem chamado pastoral, é direcionada para quem tem chamado pastoral. Amém? Então, resumindo, a teologia é para todos. Teologia pastoral, essa sim é para pastor. Amém, igreja? Agora vamos ao segundo tópico, segundo mito, segunda falácia. Teologia esfria o crente. Essa é a mais clássica e eu acho também a mais absurda, assim, gente, porque, sinceramente... Porque, gente, vem aqui comigo. Tem pessoa que nunca nem leu um livro sobre teologia na vida, mas é frio com Deus. Uma pedra de gelo perde, entendeu? Ele já é frio com Deus pela natureza dele, pelo tipo de relacionamento que ele tem com Deus, e a teologia não tem nada a ver com isso. Então, não culpe. Se você, inclusive, é essa pessoa que vive falando isso, deve ser porque você é uma dessas pessoas. Não culpe a teologia pela sua frieza espiritual, pela sua preguiça espiritual, pela sua incredulidade, sei lá, pelo quê. Agora, de fato, dependendo do que você vai estudar, você sim realmente precisa ter um pouco de cautela. A cautela é essa. Você precisa estar sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E sim, obviamente que tem coisas que você necessita, sim, de ter um pouquinho ali de maturidade espiritual, sim. Porque tem pessoas que não tomaram nem um leitinho ainda, né? E já querem partir para um alimento mais sólido. Tem gente que não aprendeu ainda o básico do básico, não tem nenhuma vida de oração, nem nada, não tem ali uma raiz, não tem nada, mas já quer pegar e ir pro grosseiro, não é por aí,
né? Vamos ter cuidado por etapas, amém? Então, primeiro, esteja nutrido, tá bom? De um leitinho, um negocinho, para depois você ir para um alimento mais sólido. Então, gente, vamos lá dizer por que que isso é um mito, por que que isso é uma falácia. A carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele está pedindo ao seu companheiro que quando ele venha ao seu encontro, ele lhe traga a sua capa e também os seus livros. Mas aí o apóstolo Paulo lhe diz, principalmente os meus livros, ou pergaminhos, né? Pode estar assim em outras traduções. E assim, gente, que livros eram esses? Você acha mesmo que eram livros de romance que o apóstolo Paulo estava lendo? Eram livros de ficção? Eram que tipo de livro, gente? É óbvio que eram livros teológicos. Livros que iriam acrescentar nos estudos de Paulo. Paulo era um estudioso, sempre foi, até porque antes dele se converter a Jesus, ele era um fariseu, fiel à lei. Os fariseus estudavam muito sobre lei, muito sobre a palavra, muito sobre Deus. Então ele pede os livros dele. E o apóstolo Paulo não era um crente frio, muito pelo contrário. Ele foi um dos maiores apóstolos com um ministério grande, um ministério enorme, um homem que tinha uma intimidade com Deus incrível. Então ele estudava sim teologia, ele lia os seus livrinhos teológicos e foi um homem muito, muito, muito usado por Deus. E não tinha nada de crente frio, muito pelo contrário. Assim como o apóstolo Paulo, muitos homens ao longo da história da igreja cristã, a gente vai ver aí pais da igreja, homens conhecidos como os heróis da fé, né? O próprio Martinho Lutero, Agostinho, tem muitos, muitos mesmo, gente. Grandes homens de Deus, homens que Deus usou poderosamente, pessoas que tiveram ministérios incríveis e tinham um relacionamento também incrível com Deus. E muitos desses homens, eles eram teólogos, ou eles eram estudiosos de teologia, homens estudiosos das coisas de Deus. Então eles não tinham nada de crente frio, senão o nome deles não estavam na história, tá bom? Na história da fé cristã. Então isso é um mito, isso é uma falácia. Você pode vir a esfriar se você não tiver um relacionamento com Deus, mas a culpa não é da teologia, a teologia está para agregar. A culpa, no caso, vai ser sua mesmo. Amém? Então, a terceira falácia aí, o terceiro mito. Muitos, por não conhecer, pensam que a teologia é uma graduação, a teologia é apenas para quem faz faculdade, a teologia é uma faculdade. E não, gente, não é bem por aí. Tem gente que estuda teologia e que não pisou na faculdade de teologia, entendeu? Muita gente confunde você estudar teologia com você fazer uma graduação teológica. Sim, existe um curso dentro das faculdades, existe esse curso de teologia dentro das faculdades, que é uma formação, que é um bacharelato, no qual você se forma e isso possibilita você a se tornar um bacharel em teologia, um professor de teologia, seja lá o que for que você quiser aí se formar nessa área que você precise do diploma para exercer. Mas a teologia em si, ela não é só um curso dentro da faculdade, ela é uma ferramenta, como eu já disse aqui, que nos possibilita, que nos ajuda, que nos auxilia a compreender as coisas de Deus, a estudá-las de uma forma organizada, estruturada. Então, você não precisa apenas pagar uma faculdade, fazer uma faculdade para você ter um conhecimento a respeito disso. Não, gente. Existem livros teológicos muito bons, de verdade. Existem canais aqui no YouTube, inclusive, de pessoas que estão aqui dando aula, estão aqui ensinando, estão aqui explicando. Em várias redes sociais, tem Instagram, tem blog, tudo falando sobre isso, sobre os assuntos que a teologia estuda. Tem também cursos, tem pessoas que dão cursos, tem aí escolas para discípulos. Enfim, existem vários meios, principalmente livros e aqui na internet. Amém?
sem necessariamente você precisar pisar numa faculdade para ter esse tipo de conhecimento. Quarto mito é: teologia é para quem tem chamado de mestre, para quem tem o ministério de mestre, que é um ministério que as pessoas são chamadas para ensinar, são pessoas que têm um chamado com a palavra. E assim, gente, certo que as pessoas que têm esse chamado, que têm esse ministério de mestre, nós que somos chamados para ensinar, naturalmente nos inclinamos mais, sim, para essas questões, porque é algo que o próprio Deus já coloca ali no nosso coração, é algo que arde, que queima. Mas não é por isso que as pessoas que não têm esse ministério vão simplesmente descartar uma ferramenta que é tão boa, que é tão bênção, que é tão maravilhosa. Então, em nome de Jesus, não seja um acomodado, não seja um tapado, queira mais de Deus e aproveite as ferramentas que estão disponíveis aí para te abençoar na sua caminhada com Deus, na sua vida com Deus. Então, teologia é bênção, você tendo chamado para mestre, não tendo chamado para mestre, não importa, é bênção para qualquer cristão, amém? Então, eu já vou emendar para responder o mito número 5, que é: crente de fato não precisa estudar teologia. Então, eu já vou emendar essa quarta com a quinta. E a resposta vocês já sabem que é sim, crente precisa, sim, deve, sim, estudar teologia. A boa teologia, além dela nos enriquecer na nossa busca por conhecer mais de Deus, ela nos auxilia nisso, nos ajuda a organizar todo esse estudo, organizar essas coisas, e ainda nos protege, nos cobre de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, heresias e tudo mais. Principalmente nos dias de hoje, nos quais nós já estamos vivendo em tempos aí de falsos ensinamentos, de falsos profetas, de falsas doutrinas, de falsas tanta coisa, gente. O Senhor nos advertiu que chegaria esse tempo em que se levantaria tudo de falso, usando a palavra, né, de Deus para poder confundir aos cristãos, para poder tirar o foco dos cristãos do propósito verdadeiro do Senhor. Então, em nome de Jesus, não corra da teologia, abrace ela, porque será de grande valia. Sempre foi e vai continuar sendo. Amém, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Conta aqui nos comentários se você ainda tem alguma dúvida, ou se você discorda disso aqui que eu falei. Meu Instagram vai estar passando aqui na tela. Me segue também por lá, porque eu também posto conteúdo lá. Eu vou passar a postar muito mais conteúdos a respeito disso, tá bom, gente? Beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.